Pessoal, aqui é o Henrique, eu sou o diretor de operações da Cotidiano. Eu vou fazer aqui um vídeo para apresentar para vocês o formulário de inscrição do Camp 5. Beleza? O objetivo desse vídeo é simplificar o entendimento do formulário, simplificar o processo de inscrição de vocês. O formulário ele é composto por 6 áreas aqui, então a gente vai ter declaração de entendimento do processo de seleção, dados da empresa, até planos de curto prazo. Beleza? Então, esse vai ser o processo que a gente vai seguir. E o principal objetivo desse formulário é gerar um contato de vocês no cotidiano, permitir o cotidiano ter um entendimento sobre o conhecimento e entendimento sobre a empresa de vocês e simplificar para os próximos passos do processo de seleção, né, para quem passar para os próximos passos, as entrevistas, enfim, trazer um entendimento de vocês aí para cotidiano, beleza? Nessa primeira parte, o principal objetivo é trazer clareza para vocês das regras do processo de seleção da Cotidiano, como funciona, como é que funciona o aporte, qual é o momento que acontece cada coisa. Então, entender o contrato de mútuo, no caso da empresa ser acelerada, quais são os próximos passos, qual o contrato que vai ser assinado. Então, basicamente, aqui a primeira pergunta é se todos os fundadores estão cientes das informações do FAQ. Então, basicamente, todo mundo acessar o FAQ e estudar o que está lá no FAQ, beleza? Todos os acionistas, e aí na segunda, todos os acionistas, incluindo os que têm contrato de vesting ou similares, ou seja, mesmo que o cara não esteja no contrato social da empresa, mas ele tem um vesting, ou tem um mútuo, ou já existe outro tipo de contrato aí que caracterize um sócio, né? De alguma forma, mesmo que não oficial, que ele tenha conhecimento sobre o contrato de mútuo. E caso a startup ainda não seja uma limitada, ela precisa se tornar uma limitada no momento de assinatura desse contrato. Então, também, aqui é o ponto de trazer que o time de fundadores, se o time de fundadores está ciente dessa informação. Então, uma Eireli serve? Não, não serve. Uma MEI serve? Não serve. Beleza? Então, a gente vai precisar fazer uma conversão para SA. Então, basicamente aqui é responder sim para todas elas, né? Depois de, claro, ter tomado conhecimento. Então, aqui não é igual quando a gente vai baixar um aplicativo lá e dar um aceito os termos, porque realmente vocês vão ser questionados sobre, se dúvidas surgirem sobre o que já está no FAQ, vocês vão ser questionados sobre isso, né? Então, basicamente nessa linha. Daí aqui entrando sobre os dados da empresa, eu vou preenchendo um form aqui com dados não reais, galera, só para exemplificar mesmo, até porque eu não consigo avançar no form sem as informações. Então aqui a gente vai pedir os dados da empresa, então o nome da empresa, Cotidiano, a URL, cotidiano.br. Então se você já tem um site da tua empresa, colocar aqui o CNPJ. Pode ser que tenha algumas pessoas que ainda não têm o CNPJ nesse momento, não tem problema, mas assim, a gente quer deixar bem claro que no momento da assinatura do contrato vai ser necessário ter uma empresa constituída com o CNPJ. Beleza? Então, por isso que a gente já pede aqui nesse momento, mas para os que não tiverem, é importante se planejar para ter esse CNPJ no momento da abertura da empresa. Beleza? Vai preencher qualquer coisa aqui, para não ficar vazio. Uma URL para demo, basicamente se o próprio site já tiver o caminho para testar a solução, ótimo. Se não, passar para a gente ter uma URL para demo. Se for uma URL de aplicativo, ou se for uma URL diferente que está ainda em teste, então se for um beta, enfim, qualquer caminho assim, então se tiver, sei lá, beta.cotidiano.com.br, por exemplo. Ou o aplicativo da loja também, passar o link para a gente fazer o
baixar o aplicativo e testar. Beleza? Aqui uma descrição da empresa rápida. Você vai contar um pouco da história, mercado de atuação, porquê, missão, o que a empresa faz no dia a dia, mais ou menos nessa linha mesmo. Como é que você categoriza, entende que melhor se aplica devido da empresa, se é uma rede social, saúde e bem-estar, enfim, entre essas aí, tá bom? O endereço, então, eu vou botar aqui um pedaço do nosso, setor H Norte padrão, Le Quartier, sala 722, Brasília, DF, CEP, não é esse não, mas tudo bem, Brasil. Número de telefone da empresa, 3547-2589. Então, aqui preenchemos os dados básicos da empresa, com uma descrição aqui. Descrição. E é isso. Daí vamos para a próxima parte. Aqui a gente vai falar mais sobre os fundadores e a equipe do projeto. Beleza? Então, nesse momento, a gente vai querer entender bem como é que o time é formado, quem são os perfis de cada time, de cada pessoa do time, o que cada um entrega todo dia, né, no dia a dia da empresa. É mais nessa linha mesmo. Então, aqui eu estou preenchendo o formulário. Primeiro, entender quem é que está preenchendo, e-mail de contato, meu papel qualquer um, no caso aqui do cotidiano, meu papel COO, esse é o meu título. Outros fundadores, outros sócios fundadores, no caso do cotidiano A, sim, então não vou colocar todos aqui, mas a gente tem o André Faria, o André Freud, o André Casimiro e o Wesley Almeida, e aqui descrever o nome, a função de cada um, o e-mail de contato e também um telefone de contato, tá, pessoal? Eu vou pedir para vocês colocar o telefone também, que simplifica aqui o nosso próximo passo. Então, basicamente, listar cada um. Então, tem um outro sócio, o Wesley Almeida, ele é o CEO, Almeida, ele é o CEO, e-mail de contato, wesley@cotidiano.br, e o telefone 061, beleza? Então, mais ou menos nessa linha. Isso aqui não é pergunta para fazer não, mas enfim. Do time de fundadores, qual é a função que existem membros dedicando, né? Então, esse aqui tem um pouco, a gente tem ali atrás, mas basicamente, tem o hacker? Se sim, qual é a dedicação desse cara? Parcialmente dedicado, fora do expediente, final de semana, parcialmente dedicado durante o expediente ou totalmente dedicado. Então, a gente quer entender essas informações para cada um desses perfis. Do designer UX UI, que é o perfil hipster, do marketing vendas, né, o perfil mais hustler, cientista de dados, o hyper. Então, é entender também, enfim, se ele está em cada um desses, parcialmente dedicado, só final de semana, parcialmente dedicado durante o expediente também, ou totalmente dedicado. E também você tem os outros perfis, administrativo, financeiro, operações. Beleza? Aqui, pessoal, o URL de apresentação do vídeo. Basicamente é o seguinte. Ajuda muito a gente a entender o time quando a gente consegue ter um vídeo do time se apresentando. Então, idealmente, é que cada um do time se apresente mesmo nesse vídeo, né? Falando, se apresente, fala seu nome, qual a função que executa, fala um pouco mais do dia a dia, o que cada um faz todo dia. Isso num vídeo gravado, idealmente colocar, subir esse vídeo no YouTube como um vídeo não listado, porque aí ninguém teria acesso a esse vídeo, a não ser as pessoas que vocês compartilharem esse link. Beleza? A Cotidiano não vai compartilhar esse link com ninguém. Então, basicamente isso. Então, as instruções aqui é o URL do vídeo, para que a gente possa conhecer melhor o seu time
O ideal é que cada um se apresente, beleza? Então, no nosso caso aqui, é cotidiano, a gente vai apresentar o time de operação, estaria eu me apresentando como diretor de operações, o que eu faço no dia a dia, o Wesley se apresentaria como diretor executivo, o que ele faz no dia a dia, como ele coordena o time, enfim, das diretrizes e tudo mais. O Samuca, que é o nosso diretor financeiro, e assim por diante, beleza? Então cada um iria se apresentar aí, porque a gente conseguiria depois ter uma visão melhor, entendimento do time. Então no caso eu não tenho esse vídeo aqui para subir, como exemplo, né? Então, outra coisa, alguns dos fundadores têm outro projeto ou empresa? Se sim, descreva brevemente. Ah, sim, tem um outro fundador que é diretor de operações de uma outra empresa, ou tem uma outra startup, ou enfim, aqui é para a gente entender mais como é que vocês estão, entender ainda melhor como é que está a dedicação do time de fundadores em relação ao projeto que está sendo submetido para aceleração. E como o time sobrevive hoje. Então imagine que todos os membros do time estão dedicados full time, por exemplo, para o projeto, e a empresa ainda não tem uma receita que faça sentido. Beleza? Então como é que você sobrevive hoje? Ou não, a empresa já paga, já tem receita suficiente para pagar os fundadores. Ou o time dedica parcialmente para o projeto e trabalha funcionário de outra empresa, ou trabalha em outros projetos que dá essa renda necessária aí para a sobrevivência do time. Beleza? Mais ou menos nessa linha. Um outro ponto, ó, se tem funcionários, beleza? Então tem alguém contratado que não é founder. Quantos são? E qual a função de cada um deles? E por que vocês entenderam que faz sentido ter esse cara contratado no time? Beleza? Ah, não, a gente contratou aqui um desenvolvedor, porque a gente não tinha um desenvolvedor no time, de fundador, a gente entendeu que o melhor caminho era contratar do que procurar um fundador desenvolvedor, por exemplo. A gente contratou um administrativo para apoiar no dia a dia. Então, mais ou menos nessa linha, beleza? O que vocês tiverem aí para buscar. Houve um problema no envio. Então, eu não preenchi algumas coisas aqui. Não. Como o time sobrevive hoje com receita da empresa, não temos funcionário. Então, beleza, só acho que vai funcionar agora. Ainda não funcionou? Ainda reclamando da minha URL. Esse é um campo não obrigatório, então vou deixar ele em branco. Pronto. Beleza? Então aqui a gente foi agora para o quarto passo, para falar sobre o status do projeto em si. Então o nome do projeto, no caso eu vou colocar o mesmo, cotidiano. Há quanto tempo o projeto está sendo desenvolvido? No caso cotidiano, mais ou menos 18 meses. A gente começou em março de 2016. Qual o ciclo de sprint da startup? Então, assim, qual é o ciclo de interação, qual é o ciclo de aprendizado de sprint do projeto, né? Do time em relação ao projeto. Então, vocês fazem sprints semanais, não fazem sprints, mas tem uma regularidade específica, fazem sprints semanais, quinzenais ou com uma outra frequência, por exemplo, mensal, enfim, ou se tiver alguma outra opção aí que eu não consigo imaginar aqui, também vocês podem colocar, beleza? Qual a alternativa que melhor descreve o progresso da startup? Então, aqui a gente utiliza muito como referência o Steve Blank. Então, basicamente, para exemplificar, a gente entende que essa é a imagem que melhor descreve os estágios. Então, a gente tem fase de discover e a gente tem fase de validation. Beleza? Que é essa parte aqui. Que, em geral, a gente entende que quem vem para aceleração vai estar nessa fase de validation. Eu vou explicar um pouco melhor como é que a gente enxerga essa fase. Mas, basicamente, startups que já têm um MVP lançado
que já conseguiu validar o problema ou solução, ou seja, encontrou um mercado desassistido, identificou uma solução que atende esse mercado, validou nesse mercado que a solução realmente atende essa dor, já atendeu alguns clientes, né, mesmo que seja num MVP concierge, mesmo que seja fazendo manualmente o atendimento daquela solução. Depois criou um MVP, um produto mínimo viável, para atender mais clientes do que um, né? Então tem uma lista, e aí ele tem uma lista curta de clientes para atender, beleza? Basicamente, e está buscando agora nessa fase o melhor modelo de negócio, o melhor encaixe produto-mercado. Então, assim, ele já tem um produto, já atendeu aquele problema, mas ainda não sabe a melhor forma de encaixar esse produto no mercado. Se o melhor modelo é uma assinatura, ou se ele vai precisar fazer... Enfim, como ele vai trazer esse encaixe produto-mercado no sentido da solução em si. Beleza? A dor já foi satisfeita, faz sentido, só que não necessariamente a forma como ela foi desenhada atende todo o mercado. Beleza? Então, agora é hora de encontrar melhores formas de fazer essa entrega. Então, basicamente procurando o Product Market Fit. Beleza? Esse é o momento. E ter uma lista de clientes para trabalhar. Então a gente não... E aí depois, outras fases, a escala, que é onde está aqui Customer Creation, e eficiência, que é onde o cara vai construir uma companhia. Beleza? Então, basicamente isso. Então por isso a gente trouxe aqui as opções. Fase de descoberta, com alguns rascunhos, fase de descoberta com protótipo não funcional, fase de descoberta com protótipo funcional, fase de validação com produto operacional e clientes, fase de validação com clientes e receita, fase de escala e fase de eficiência. Beleza? Em geral, quem está procurando um processo de aceleração ainda não chegou em fase de escala e eficiência. Beleza? Em geral, não faria sentido para uma startup que já tenha passado pela fase de descoberta e validação, já tem produto market fit, participar do processo de aceleração. É assim que a gente entende. Aqui, aproveitando para sugerir aí alguma leitura, então, quem ainda não leu Startup Enxuta, do Eric Ries, e o do Steve Blank, que é o do sonho e realização, né? 4 passos da epifania, do Steve Blank. Essas são duas leituras que a gente considera leituras obrigatórias aí para quem está construindo uma startup. Beleza? Então é isso. Daí, identificar a fase da tua empresa aí e vamos seguir. Quantos usuários estão utilizando a solução nesse momento? Beleza? Então, a startup já tem receita, sim ou não? Quanto já foi investido no projeto em reais? Então, se você já investir em capital próprio, para abrir empresa, para fazer alguma ação no Facebook, para desenvolver aplicativo, enfim, não importa o valor total investido no projeto aqui. Então, não é computar as horas que vocês trabalharam no projeto. A gente sabe que a hora tem valor pra caramba, faz todo sentido, mas não como valor investido no projeto, tá? E aqui também pode incluir valores de outros investidores, se é que aconteceu. Mas aí bota um valor único mesmo. Aqui embaixo a gente consegue destacar isso melhor. Então, a startup já participou de algum programa de aceleração? Ou se a startup já recebeu algum investimento? Se sim, informe o programa de aceleração, ou o nome do investidor, ou empresa de venture capital, enfim, ou firma que fez o investimento na tua empresa. Beleza? Então, basicamente é isso. Já participei da aceleração do CID, Minas Gerais, em tal ano, recebi investimento do fundo tal, de tantos mil reais, recebi investimento de um anjo de 20 mil reais, meu pai investiu na minha empresa 50 mil reais. X. Beleza? Essa é a linha aí. De novo, faltou investir. Foram investidos 10 reais na minha empresa e
Não participamos de nenhum programa de aceleração. Beleza. Indo para a próxima parte, validação do projeto. Então, pessoal, aqui nessa parte a gente quer entender como foi o processo de validação do projeto de vocês, beleza? Como foi a fase de descoberta, como vocês validaram o problema do mercado, como vocês validaram a solução em relação a esse problema, quantos clientes usaram, bem nessa linha mesmo. Entender como foi o processo de validação das hipóteses que vocês levantaram lá atrás e em validação, se teve algum pivô ou não. Beleza? Mais ou menos nessa linha. Então, como surgiu a ideia da startup? Por que você acha que ela vai funcionar? Você tem experiência nesse campo? E, por favor, conte-nos qual o problema que vocês querem resolver. Então, aqui a gente teve a ideia, quando tivemos contato com o problema X, a gente entende que vai funcionar porque o time é super competente, tem as pessoas certas, esse mercado é um mercado que faz sentido de atuar e a gente conseguiu validar com tais e tais pessoas que isso vai funcionar. Então, a gente tem fortes indícios, a gente tem um cheiro muito forte de que vai funcionar por conta desses indícios que a gente de tudo isso que a gente já viveu, de tudo isso que a gente já percebeu em relação a isso aqui. Como as pessoas, empresas atualmente resolvem o problema que a sua startup irá resolver. Então, se você está trazendo uma nova solução, se você encontrou uma forma de resolver um problema que já é resolvido hoje, como é que esse cara resolve hoje? Então, antes do LinkedIn, por exemplo, como é que você fazia como é que você fazia para procurar talentos na internet? Talentos para adquirir para a sua empresa? Você utilizava outros sites de currículos, por exemplo, ou não? Como é que você fazia a tua gestão de uma rede social profissional? Como é que você... Era uma dor? Não era? Isso não existia antes? Você fazia isso pelo Facebook, por exemplo, ou com outra rede social? Então, é entender como essa dor é resolvida hoje, beleza? É bem nessa linha mesmo, de uma forma bem simples aí. Hoje essa dor é resolvida usando papel e caneta, usando uma planilha do Excel, o que seja, beleza? Não tem nenhum problema. Como foi a validação do problema-solução? Aí aqui a gente tem um pouco do que eu falei aqui em cima, então se vocês quiserem detalhar melhor nessa parte, enfim, organizar aí a resposta. Mas aqui é bem focado mesmo no processo de experimentação. Então, quanto tempo levou o processo de validação? Quantos usuários que não foram seu irmão, amigo, primo, tio, mãe, filho, ou qualquer coisa nesse sentido aí, participaram do teste? Ou seja, quantos usuários reais usaram tua solução? Não, meu primo tem uma padaria, minha solução é para padaria, meu primo usou e gostou muito. Legal, ótimo. E quem mais? Sem ser seu primo. Beleza? Pode falar do teu primo aqui, mas quem mais? Se foi só teu primo, ou teu irmão, ou teu pai, a gente entende que a validação não teve um aprofundamento que fizesse sentido. Beleza? Então, quais foram os principais ciclos de aprendizagem validada para atingir a maturidade atual do produto? Então, aqui, destacar as principais hipóteses que vocês conseguiram validar. A gente tinha hipótese que padarias que estão em regiões com população de tantas pessoas vão precisar de uma solução X para atender a dor Y. A gente validou que padaria precisa da solução, só que não nessa região, tem que ser na outra região. Ou não é padaria, na verdade é açougue. Bom, não sei se foi um bom exemplo, mas enfim, é isso. É entender o que vocês conseguiram validar, o que vocês conseguiram invalidar. A gente tem certeza que a hipótese inicial de valor, essa frase não é minha, mas enfim, ela não resiste ao primeiro contato com o cliente. Ou seja,
com certeza vocês validaram algumas hipóteses e invalidaram outras. É isso que a gente quer entender. Quais foram as principais hipóteses que vocês conseguiram validar e invalidar aqui. Seguindo, qual é a métrica guia da empresa? Ou seja, qual é o indicador que te mostra que as pessoas ou empresas precisam do seu produto? Beleza? Então, esse aqui é o que indica para você, todos os dias, que você de fato está entregando valor. Entendeu? Então, pode ser o número de pedidos, pode ser, temos alguns exemplos aqui. Número de aluguéis, quantidade de compras realizadas, o ticket médio, corridas por motorista, usuários emprestando dinheiro. Então, enfim, a gente pensou em alguns business para trazer isso, mas pode ser o volume de faturamento, pode ser número de clientes engajados que você tem hoje na ferramenta, pode ser indicações. Cada cliente que eu tenho indica para pelo menos mais tantas pessoas. Pode ser a tua taxa de conversão de venda, quantas pessoas que você conversa, que você consegue de fato entregar a tua solução para aquele cliente, né? De 10 clientes que você apresenta a solução, quantos compram de verdade? Então, enfim, qual que é a taxa que indica que você todo dia está entregando o valor para a tua empresa? Beleza? A métrica guia, ela vai trazer para a tua empresa um drive de tomada de decisão muito poderoso. Então, se a tua métrica guia é, por exemplo, usuários engajados de uma forma geral, você pode, por exemplo, trazer vários usuários para a tua ferramenta, mas esse usuário ele não necessariamente vai pagar. Então, se você tiver um freemium, por exemplo, né, um modelo de negócio freemium, você tem uma parte free e uma parte premium. Então, esse cara ele pode vir, ele vai estar no freemium, mas ele não vai estar... Ele vai estar engajado no freemium, vai estar usando todo dia, volta todo dia para a tua ferramenta. Pode ser que um dia ele se converta para o premium, mas esse cara ele não vai te dar uma receita. Então, essa métrica pode ser a melhor? Pode ser a melhor, usuários engajados. Mas é entender como é que esse cara vai trazer o retorno para a tua empresa. Porque também, se a tua empresa não tiver receita, é entender como esse usuário traz o retorno para a tua empresa. Então, qual é a principal métrica da tua empresa que diz que você está crescendo todo dia? Beleza? Pode ser faturamento, pode ser número de clientes, pode ser taxa de conversão, pode ser, enfim. Aí você pode ser criativo também nisso, mas a gente entende que essas métricas aqui, elas estão em volta disso e podem ser algum exemplo para vocês. Seguindo, descreva o mercado que você está atuando. Por favor, inclua o tamanho do mercado, localização, principais características ou qualquer outro parâmetro que você ache importante. Então, aqui do mercado, pessoal, a gente entende que é importante entender o tamanho do mercado, sim, mas principalmente o mercado que você vai atingir mesmo. Então, qual é o teu mercado-alvo e também qual é a tua estratégia para atingir esse mercado. Beleza? Porque quando você trouxer a tua estratégia, você vai entender melhor como ele vai funcionar. Então, se você já testou alguma estratégia, já testou uma estratégia de marketing digital, redes sociais, AdWords, ou não, se pretende testar, então qual vai ser a estratégia? Vou testar canal de AdWords, porque eu entendo que a comunicação pelo AdWords eu vou conseguir atingir um mercado X, mas vou também testar feiras, que nas feiras esse tipo de empresa costuma frequentar e o tipo de venda que mais funciona para mim, na verdade, é um outbound. Então, eu preciso ter o contato com o cara para fazer uma venda corpo a corpo. Enfim, é dizer qual é a estratégia que você vai adotar para atingir o mercado que você pretende atingir. Beleza? Bem nessa linha aí. Escreve como você quiser. Tá bom? Qual o modelo de monetização? Então, aqui é basicamente entender como você monetiza o seu business. Se você ainda não tem ou não sabe como vai monetizar, beleza, ainda não sabemos. A gente trouxe algumas alternativas. Subscrição mensal ou anual, compra do aplicativo, compra dentro do aplicativo,
se você vai monetizar por anúncio ou propaganda dentro do seu aplicativo, por exemplo, no site. Se você vai cobrar uma taxa, né, de intermediação, que é comumente utilizada em marketplace. Venda de itens físicos, licenciamento, taxa de utilização, paga por uso, ou outro. Então, por exemplo, aqui taxa de utilização pode ser uma restrição de API e tal, ou outros. Aí, enfim, também pode ter outros aí que a gente não conseguiu imaginar. Por último, nesse bloco, a gente quer entender qual é a estrutura técnica da solução. Quais foram os que vocês utilizaram para desenvolver a solução? A gente utilizou React, enfim, iOS, Android, se você tem uma parte web, como é que está o teu back-end, que tipo de banco de dados que você usa, SQL, NoSQL, SQL, MySQL, Mongo, Redis, enfim. É isso, beleza? Bem nessa linha aí. Eu vou preencher aqui qualquer coisa no form só para não dar erro de novo, como das outras vezes. E a gente segue. E aqui, entrando na última parte do formulário, qual é o plano de curto prazo, beleza? Então a gente quer entender como é que você está priorizando, como é que você está olhando para a empresa no curto prazo e como é que você pretende utilizar os recursos que estão à sua disposição ou que eventualmente estarão, beleza? Então, qual seria a sua prioridade de investimento em cada uma das áreas abaixo? Então, a escala de prioridade nenhum, algum esforço, muito esforço, prioridade total. Então, formação da equipe, vou ter prioridade total. Levantar investimento, algum esforço, e assim por diante. Novas características de produto, UX, marketing, desenvolvimento, codificação. Beleza? Se você vai investir tempo em outra área, além das listadas acima, descreva, por favor. Então, coloque aqui se tem mais alguma área que vocês vão investir. Quais são os planos de curto prazo para o projeto e por que vocês querem participar do programa de aceleração? Beleza? O plano de curto prazo é lançar seguir o roadmap de lançar feature X, Y, Z, atingir o mercado X, gerar tantos clientes, contratar um novo desenvolvedor, enfim, e eu quero participar ainda aqui em plano de curto prazo, atingir uma milestone específica, que seria um faturamento X, por exemplo. E aqui, porque eu quero participar do programa de aceleração, é trazer, do ponto de vista de vocês, por que faz sentido a sua empresa, no estágio que ela está hoje, participar de um programa de aceleração e quais são os principais ganhos que a sua empresa vai ter nesse programa. Beleza? Então, bem nessa linha. Pessoal, é isso, o form. Ele é um form um pouco extenso, a gente sabe. Todas as perguntas que estão aqui, a gente entende que faz muito sentido que elas estejam, então respondam com carinho no formulário. A gente está muito animados aqui para o próximo batch, então a gente já está indo para o nosso 5º batch, então a gente está bem animado mesmo. Espero que esse vídeo apoie vocês aí no processo de preenchimento do formulário e estamos à disposição para o que vocês precisarem além disso aí também, beleza? Um grande abraço para todos aí, sucesso! Último ponto, tem que clicar em enviar o form, beleza? Então aqui, depois que você clicar em enviar o formulário, você vai ser direcionado para a página de confirmação, que seu formulário foi enviado, e a partir daqui, só aguardar nosso contato aí, beleza? Você também vai receber por e-mail uma confirmação de envio do formulário. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço a todos aí.